Senhor, quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor fale conosco, Senhor, fale comigo, em mim, através de mim, Senhor, e nos transforme nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, a gente teve sexta-feira, né, com outras igrejas, alguns estiveram lá conosco na vigília lá, 10 horas de adoração. A gente participou um pouquinho lá, ficamos até umas 2 da manhã. Alguns ficaram até um pouco. O Sandro estava lá, quando eu fui embora ele ainda estava lá. E as meninas aqui ficaram até amanhecer, né? Foram buscar. O Gu foi buscar o quê? 7 horas da manhã, não sei, por aí. Elas estavam lá ainda. E foi cansativo, mas é uma benção. Foi bom demais. E o Theo tinha jogo de manhãzinha, ele estava preocupado de não ir, não quero ir, porque ia começar 11 horas da noite. Quando 11 horas já tem que estar dormindo, porque 8 horas da manhã tem jogo. Eu orei com ele, falei, não, o Senhor vai renovar suas forças, você vai jogar bem, vai ser uma benção. No final das contas, o time dele jogou com um time que é um ano acima, né? Os meninos de 16, ele tem 14. E eles empataram 4-4, o Theo fez gol, jogou bem pra caramba. Eu falei, ó, viu? Agora vamos fazer vigília toda sexta pra você jogar bem no final de semana. Mas o Senhor renova nossas forças mesmo. Às vezes o nosso corpo se cansa, né? Mas Ele é poderoso para nos renovar. E eu tinha algo em mente, né? Durante essa semana para falar, mas lá no dia da vigília, o Senhor começou a falar algo diferente comigo, e aí ontem eu acabei pegando algo, assim, indo nessa mesma linha, né? O tema da mensagem é agentes de restauração, né? Isso que o Senhor falou comigo. Ele está em busca, né, de agentes de restauração, e Ele está em busca de cada um de nós aqui para sermos esses agentes de restauração. E Ele começa restaurando cada um de nós. Ele nos escolhe, e às vezes a gente fala, poxa, mas como Ele vai me escolher para restaurar, para reanimar alguém, se eu estou precisando ser reanimado, né? A primeira coisa que Ele faz é pega você, te vira de cabeça para baixo, te transforma, te renova. Você não vai estar 100% ainda, e Ele fala, vai porque eu que te cubro, eu que te protejo, eu que vou à frente. E eu vou dar um breve panorama histórico aqui do que eu vou falar, mas assim, Zacarias e Ageu, aí tá demais, já inventei um profeta novo, né? Misturei os dois. Zacarias e Ageu, eles eram contemporâneos, profetizaram na mesma época. O pessoal gosta da mistura, né? Inventei um profeta novo. Se você for ler os dois livros, tem muita coisa em comum. Inclusive eles profetizam para o mesmo povo, profetizam para as mesmas pessoas, né? E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas o Senhor já usou fulano para falar em alguma situação, está me incomodando para ir lá, mas eu não vou lá não, fulano já orou, já fez isso. Mas o Senhor levantou na mesma época, no mesmo momento, levantou Zacarias e Ageu para profetizar e para instruir dois personagens ali, Zorobabel, que era governador de Judá, e Josué, não o Josué de Moisés, né? Josué sumo sacerdote, e para botar lenha na fogueira deles ali, para eles serem agentes de restauração. Então Zacarias e Ageu foram ali a voz de Deus naquele momento. Eles são mais ou menos contemporâneos também de Esdras, Neemias, Esther um pouquinho depois, mas assim, é tudo só para você entender, mais ou menos na mesma época. Então, antes da gente chegar aqui na palavra, né? O Senhor deu uma direção ali a Esdras e Neemias, e eles conseguiram, né, permissão ali do rei para voltar para Jerusalém e para reedificar o templo, né? Foram momentos próximos assim, né? Tanto o retorno para Jerusalém, né, eles estavam cativos na Babilônia por anos, e o Senhor conseguiu amolecer o coração do rei, que deu um decreto permitindo a volta. Eles voltaram, não foram todos que voltaram, alguns voltaram, a maioria, acredito eu. E existiam mais ou menos duas ordens, duas direções. Voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Eles voltaram, começaram a reconstruir o templo.
como tudo aquilo que Deus nos direciona, o que começa a acontecer logo depois que a gente dá o primeiro passo? A gente começa a ter obstáculos, né? Começa a ter adversários. Eles começaram a enfrentar adversidades. E eram várias as adversidades. Eram inimigos, eram povos com ciúmes, eram outros que não queriam, eram gente de dentro, pessoas ali mesmo de Israel que falavam: a gente já voltou, para quem vai reconstruir o templo? A gente já viveu anos sem templo, a gente não precisa, né? A gente já viveu anos dessa maneira. Então eles começaram a ter muita dificuldade, muitas adversidades. E aí, nesse contexto, Zacarias e Ageu, o famoso Zacareu, começam a profetizar e a instruir Josué e Zorobabel nesse caminho, né? Vamos ler aqui um pouquinho, Esdras 5, 1 e 2, só para você entender. Livro de Esdras. Você achou aí? Se tiver aí, eu gosto de outra coisa aqui. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Versículo 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Vamos agora para Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu vou parar por aqui, porque o tema não é exatamente essa profecia aqui, mas isso é para você entender que os dois, tanto Zacarias como Ageu, foram chamados com essa missão de alertar o povo, despertar o povo do sono que eles estavam, e usando também as lideranças da época, né? Então existiam duas lideranças ali. Zorobabel, que era uma liderança política, ele era governador, muito influente, e Josué, que era a liderança religiosa, era o sumo sacerdote da linhagem de Arão. E aqui em Ageu é legal que fala que Ageu profetizou especificamente para Zorobabel e para Judá. No que a gente leu lá de Esdras, fala que os dois profetizaram para o povo de Israel. E assim o Senhor faz, às vezes ele vai falar direto, às vezes ele vai falar com um, com dois, com vários, mas a mensagem ela é para todos, né? Porque Josué e Zorobabel, eles eram os representantes do povo. Um representante religioso, outro representante governamental, né? Então eles estavam ali, todos eles nasceram no cativeiro, e aquela geração ali, boa parte dela nasceu ali, tinha nascido ali naquele cativeiro da Babilônia. Então o que eles conheciam? Eles conheciam a escravidão, eles conheciam uma opressão, né? Ouviam falar de muita coisa que o Senhor já tinha feito, mas eles não conheciam aquilo. Então, quando eles tiveram essa direção, voltaram para Jerusalém, né, com a missão de serem agentes de restauração. Olha, vamos restaurar a comunhão, vamos restaurar o templo, vamos restaurar o nosso lugar. A gente vai ter finalmente o nosso lugar, o lugar que a gente vai poder congregar, o lugar que a gente vai poder ser família, o lugar que a gente vai poder ser povo de Deus novamente. Então você imagina essa cena, essa alegria, tudo, aquela caravana, pega tudo. Vambora, a gente deixando até coisa para deixa isso aí, você já fez mudança, né? Tem coisa que você olha e fala, eu compro outro novo. A gente que vem para cá, né? Deixa tudo no Brasil, fala, lá eu compro outro desse, deixa isso para lá. E foi mais ou menos assim, né? Saíram naquela alegria. E quando começaram as tribulações, né? Eles começaram a desanimar, falar, eu acho que já deu, né? Aqui em Ageu eles falam assim, o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por quê?
Não era uma direção de Deus das pessoas, do povo, mas porque eles estavam ali acomodados, né? O Senhor queria despertar, queria fazer algo grande. O Senhor tinha um plano grandioso e que tinha que ter início, meio e fim nele, né? Tinha que ser completo. Mas o povo falava, não, já deu. A gente já tem as nossas casas. E aí está um ponto importante. Por quê? O Senhor permitiu que eles tivessem as suas conquistas pessoais. Foram para lá, conquistaram casa, tiveram esse senso de família, de casa, de minha terra, né? E aí parou por aí. Na hora deles reconstruírem aquilo que era o objetivo, que era reconstruir o templo, eles falaram, não é tempo ainda de construir. Deixa a gente usufruir disso aqui, deixa a gente descansar, deixa a gente aproveitar a nossa casa, deixa eu melhorar minha casa, que minha casa ainda está sem móvel, deixa eu botar tudo para dentro aqui, deixar ela bonitinha, perfeita, aí depois a gente vai lá, né? E aí Ageu, ele profetiza muito nesse sentido. Ele fala, olha, vocês estão cuidando da casa de vocês, estão esquecendo a casa de Deus, né? E Zacarias já tem uma visão mais ampla, porque as profecias de Zacarias, elas apontam para aquele momento e apontam para o futuro, né? Sempre que a gente vê uma profecia aqui de Zacarias, ele tem sonhos, né? Zacarias era um homem que tinha muitos sonhos, ele sonhava, e aquele sonho ele tinha um sentido para aquela época, e na maioria das vezes tinha um sentido futuro, apontava para Jesus, para o Messias, apontava para o templo que somos nós hoje, né? Isso é importante, porque mesmo lá, né, quando ele falava de templo, a gente vai ver aqui na palavra, ele não estava falando só do templo físico, mas aquilo era importante para que eles entendessem o que Jesus iria fazer. Então, vamos agora aqui, para Zacarias 3. Zacarias capítulo 3. Foi a quarta visão ou o quarto sonho de Zacarias. Deixa eu ler ali, fica mais fácil. Vamos lá. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homens que simbolizam coisas que virão, trarão o meu servo, o renovo. Aqui ele está falando especificamente de Jesus, do Espírito Santo também. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado dessa terra num único dia. Quando que eles iam imaginar que num único dia todo pecado seria removido, toda maldição, toda iniquidade seria removida, né? Mas ali o Senhor já estava falando isso através do profeta. Tem mais aí? Acabou. Outra aí. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Agora foi. Amém. Glória a Deus. O Senhor possa falar e nos despertar, assim como despertou ali Josué e Zorobabel. Hoje eu vou falar especificamente de Josué, do sumo sacerdote, né? Eu fiz aqui mais ou menos uma linha do tempo para mim, né? Ageu, ele iniciou essa mensagem de reavivamento. Ele começou a botar lenha nessa mensagem, né? E Zacarias, ele foi usado para dar continuidade. Zacarias prega muito sobre arrependimento. Ele fala muito ao povo, olha, se você se arrepender, a gente leu ali, né? Quando ele fala para Josué, ele está falando para todo o povo também. Se você se arrepender, obedecer aos meus mandamentos,
aí você vai alcançar isso, isso vai governar, vai agir, vai conquistar. E a mensagem era arrependimento e incentivo a retomarem a obra do templo. O que aconteceu? Eles começaram a construir o templo. Essa história que eu estou falando, você consegue entender bem em Esdras e Neemias, nos livros de Esdras e Neemias. E por causa dessas dificuldades, eles paralisaram o templo, isso tudo que eu já falei, e ficou 16 anos parada essa obra. A parada, 100% parada. E o Senhor teve muita paciência, né? 16 anos para levantar os profetas. Ele falou: acabou, já deu, né? Vocês já tiveram muito tempo. O primeiro ano é porque a família está crescendo. O segundo ano é porque minha casa ainda não está pronta. O terceiro ano é porque eu ainda tenho que conquistar mais coisas. E por aí vai. Chegou 16 anos e o povo não queria despertar. Então, quando Ageu fala com o povo e o povo está ali falando: não é tempo ainda, né? Já haviam passado 16 anos daquilo que o Senhor mandou fazer e eles paralisaram, né? Então a gente vê aqui nesse cenário de Zacarias, bota aí o versículo primeiro, por favor, de novo. Como é que Deus mostra a visão, né? Ele viu o sumo sacerdote Josué diante do Senhor e Satanás à mão direita dele para lhe opor. Estamos falando assim, para acusá-lo. Então aqui a gente vê uma espécie de tribunal. Vamos lá, Zacarias, imagina ele tendo um sonho, uma visão lá, e ele vê mais ou menos um tribunal lá no céu. Então, quando você vê o anjo do Senhor aqui, em algumas versões você vai ver o mensageiro do próprio Deus. Então você pode, alguns dizem que era o próprio Jesus ali, outros dizem que é o mensageiro falando em nome de Deus, outros dizem que é o próprio Deus, mas enfim, era como se fosse o representante ali do próprio Deus, julgando. Então você tinha ali o anjo do Senhor julgando, você tinha do lado direito, o lado direito é comumente conhecido como o lado da promotoria, né? É onde fica a acusação, e do outro lado Josué sendo o réu daquele tribunal, né? E aí chega Josué, como é que ele chega? Versículo 3, ó. Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo. Cara, olha o que acontece. Josué chega lá para ser julgado. Tem Deus lá julgando. Tem Satanás do lado dele, especificamente para acusar. E é assim até hoje, tá? O objetivo de Satanás é impedir que a gente alcance aquilo que a gente tem que alcançar. Ele sabe que o Senhor tem promessas para cada um de nós. E a função dele é impedir essas promessas de chegarem até nós, né? De alguma maneira. Mas é interessante que a gente só vê Satanás ali, e esse texto inteiro, alguém ouviu Satanás falando alguma coisa? Se você quiser, você lê tudo de novo aí. Se você achar, depois você me fala. Se você tiver alguma outra versão diferente, mas não existe, não vai achar. Mas de fato, o que acontece? Ele não precisava acusar. Josué já chegou com a prova do crime. Ele já chegou com as vestes sujas, né? Tem uma versão que fala sujas de estrume. É assim, né? Você imagina, você pegou, jogou no chiqueiro, rolou ele e botou lá. Agora você sai daqui e vai direto para o tribunal. Roupas totalmente inapropriadas para o momento, né? E assim, mais ou menos, era a visão, né? Olha, Josué, e não só Josué, porque Josué simbolizava o povo, estão se apresentando diante de Deus para receber aquilo que Deus tem dessa maneira. O inimigo não precisa nem abrir a boca para acusar. Vai falar o quê? Já está aí, né? E aí imagina o inimigo vai falar: pronto, esse aí já é caso ganho, já tá certo, não preciso falar nada, já está tudo perfeito. Ele mesmo já se sujou, já se lambuzou. Por quê? Porque a atitude daqueles homens, né, e inclusive dos líderes, né, aquela passividade toda, já tinha incomodado o Senhor de uma maneira, falando: já chega, não dá mais, né? Então vamos despertar. E eu vejo que o Senhor tem feito isso hoje. O Senhor tem despertado, tem levantado homens e mulheres, tem despertado jovens, nações, tem despertado universidades para esse avivamento, para esse despertamento, né? Ele tem falado sobre isso, ele tem despertado homens para falar, homens para profetizar, homens para executar. Aqui a gente vê
dois tipos de pessoas, né? Zacarias e Ageu, sendo mensageiros, sendo instrutores, né? Instruindo o que eles deveriam fazer, e a gente vê Zorobabel e Josué executando, governando, né? Eles falam assim, agora chama esses dois aí e eles vão tocar essa obra aí, vamos botar para frente. Então a gente tem esse tribunal, vamos dizer assim, né? O anjo do Senhor com poder de decisão, Josué representando o povo de Deus, o povo judeu sendo julgado, e Satanás ali pronto para fazer qualquer tipo de oposição. E a função do inimigo, né, como eu falei, era não permitir que Josué alcançasse o favor do rei. Era não permitir que Josué alcançasse misericórdia. Era não permitir que Josué alcançasse graça do Senhor. Ou a permissão, inclusive, de continuar. Imagina, o inimigo devia estar pensando assim, poxa, já chegou desse jeito aí, eles não vão nem... O Senhor vai desistir do plano deles de reconstrução, porque não tem condições. O povo está todo assim, né? Só que eu acho que essa alegria do inimigo dura muito pouco. E assim tem que ser na nossa vida, né? Porque no versículo 2 diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Aqui eu acho tremendo, porque o Senhor ele não deixa nem o inimigo abrir a boca. Josué estava tão sujo que ele não precisava de acusadores, mas ainda assim o inimigo estava ali para acusar. E antes que o inimigo usasse qualquer coisa, né, o Senhor já repreendeu ele, falou, olha, você não pode abrir a boca, você não pode falar nada. Você não tem direito de falar nesse tribunal. E ele fala mais, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Ali ele faz uma primeira afirmação, o Senhor. Esse povo que está sujo, que está impuro, que está contaminado, ele é meu povo. É o povo que eu escolhi, independente de como eles estão hoje. E essa é uma mensagem que eu vejo que o Senhor tem falado muito ao povo de Deus. Olha, não importa como você está, não importa como você tem se sentido, o que tem passado, o que você tem feito, o que você fez, o que aconteceu. O Senhor está aqui hoje para repreender o seu acusador. Ele está aqui hoje para te lembrar que Ele te escolheu, que Ele te chamou, que Ele te confiou muitas coisas. E mais, Ele está pronto para te limpar, para te restaurar, para te colocar no lugar que você nunca deveria ter saído e para fazer com que você seja um agente de restauração para outras pessoas, para outras famílias, para outras nações, né? Aonde o Senhor te colocar, onde você se sentir enviado, né? Agora a palavra é assim, né? Eu me sinto um leão, então eu vou, né? Está terrível, gente, esse negócio, né? Eu vi ontem que foi na Itália, tem uma corredora transgênera, né? Que depois que ela começou a competir com mulheres, ela nunca mais perdeu. Aí, óbvio, né? Nunca mais perdeu, ela é de atletismo. E ela já tem 50 anos. Aí fizeram um estudo para ver, um cara, né, um jornalista lá começou a fazer um estudo para saber. Aí foi ver, vasculhar tudo. Essa pessoa nunca ganhou nada quando competia com os homens, né? E aí se transformou, né, naquilo ali. Mas o que acontece é o seguinte: as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiser na sua vida, só que começam a subjugar o mundo de acordo com os valores do inimigo desse mundo. E isso é o que tem acontecido. Isso é o que estava acontecendo ali. Por quê? O povo de Israel, ele já estava contaminado com os valores daquele mundo. Aquele mundo não tinha valor de família. Eles foram chamados para Jerusalém para restaurar o valor de família. Mas aquele povo estava contaminado. Falou, não, a gente não precisa valorizar tanto assim a família como falam, né? A gente viveu tantos anos sem valorizar isso, agora vamos fazer isso para quê? Aí, aquele povo não valorizava a comunhão entre os irmãos, não valorizava o Deus, né? Não valorizava nada, e eles começaram a ser contaminados e agir da mesma maneira. E esse é o perigo que a gente vê hoje, né? Muitas coisas,
desse mundo, que estão cada vez mais contaminados e já estão entrando em esferas governamentais e começam a entrar na nossa vida, na igreja, na vida da igreja, na dinâmica dos nossos pensamentos, que é o pior. Eu começo a pensar, pô, mas não é tão ruim assim. Se ela se sente assim, deixa ela viver assim, né? Tudo bem, mas sim, né? Mas é impossível, não tem como competir a força do homem com a força de uma mulher. Então são deturpações que, se você falasse isso há 20 anos atrás, ninguém nunca ia acreditar que um homem ia competir com uma mulher e está tudo bem, e todo mundo ia achar isso tudo normal. E além do mundo já está pensando assim já há algum tempo, na igreja isso também começa, né, a ventilar na mente de cada um. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala, não, mas isso eu nunca vou pensar assim, né? Isso nunca vai alcançar a minha casa. Mas esse povo de Deus, que viu o mar sendo aberto, que viu as pragas atingindo o Egito, que viu coisas e coisas, viu Josué conquistando, né, assim, muralhas caindo com adoração. Esse povo chegou no momento que eles já não criam mais, né? Eles já falavam, para que a gente vai fazer uma casa para o Senhor? Por que eu tenho que habitar, que o Senhor tem que habitar em algum lugar? Né? O Senhor está lá no céu, Ele vive de lá, está tudo bem lá. Só que eles esqueceram de como o Senhor os livrou, né? Muito rápido. Então, vou voltar aqui. O Senhor repreende o inimigo. E ali no final desse versículo, versículo 2, ó, é isso? Isso aí. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este, na minha versão que fala um tição tirado do fogo. Lá no Rio de Janeiro, não sei da região de vocês, mas tição, né? É alguém muito preto, alguma coisa muito preta, a gente fala, isso é um tição. Você brinca até com as crianças, cara, você tá um tição quando voltou da praia, né? O Gu ficava assim, quando eu ia pra praia, 2 dias de praia, Vitória fica assim, não fica mais não, né? Valentina. Mas assim, né? De fato, o que significa? É tipo um toco de madeira, um toco de lenha, né? É um tição. E aí o Senhor fala para Satanás, falando de Josué e do povo de Israel, fala, olha, esse homem, ele é um homem como um pedaço de madeira arrancado do fogo. E o que isso significava ali, diante de todo esse contexto, né? Ele estava condenado à morte. O povo estava todo condenado à morte, lá na escravidão, na Babilônia, né? Ali sem perspectiva nenhuma, e o fim daquele povo estava próximo, né? Assim, já não se tinha mais tanta expectativa do Senhor restaurar aquele povo. Então é como a lenha que você botou para ser queimada, e ela está quase, já está mais da metade, já está queimada. O fim dela vai ser cinza, né? Você bota ali, vai desaparecer. O povo de Israel estava fadado a isso, era isso que estava acontecendo. E o Senhor fala, ele foi como um pedaço de madeira arrancado do fogo. Ele estava destinado a essa perdição, a essa morte, a essa exterminação, mas eu o arranquei, né? E arranquei ele meio feinho, sujinho, né? Metade inteiro, metade queimado, né? E às vezes a gente olha, se for olhar isso aqui, esse pedaço não serve para nada, né? Porque agora nem para lenha de novo ele é bom, para madeira ele não serve para mais nada, porque já queimou boa parte da madeira, não tem mais utilidade, não tem mais o tamanho ideal para nada. Mas o Senhor fala, olha, por um motivo, eu livrei ele de se extinguir, né? Eu livrei ele do fogo, livrei ele de virar cinza. E o Senhor estava lembrando o povo ali, né? Que aquele povo estava condenado a desaparecer no meio do cativeiro. E o Senhor resgatou eles. E aí fala, poxa, já passaram 16 anos, vocês já estão na terra que vocês estavam buscando. E vocês estão esperando o que agora, né? Para reconstruir. E vamos ver do versículo 3 ao 5 aqui, que a gente leu. Josué estava trajado de vestes sujas diante do anjo. Tomou o anjo a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E essa é a primeira coisa que o Senhor faz, quando a gente se apresenta diante dele, como estamos. E isso é algo importante. Eu já ouvi muita gente falar assim,
eu não vou me batizar não, porque eu ainda fumo. Eu ainda não vou batizar ainda não, porque eu gosto do beckzinho. Eu não vou batizar ainda não, porque eu tenho umas 3 namoradas aí, sei lá, whatever, né? E você pega a sua roupa para lavar, você espera ela estar limpa para lavar, né? É mais ou menos a mesma coisa, tipo assim, não, quando ela estiver limpinha, eu vou botar ela para lavar. Não faz sentido, né? Mas às vezes a gente não bota essa mesma lógica para o Senhor. O Senhor não espera a gente estar limpo para servir a Ele. Ele espera a gente sujo no tribunal lá, né? Igual a visão aqui. Ó, se apresenta do jeito que você está. Estou sujo, imundo, cheio de coisa que eu não tenho como me livrar. Não tem como largar isso. Eu tenho esse vício, eu tenho essa enrolação aqui. Esse problema aqui é impossível de resolver, né? E o Senhor fala, não, mas vem. Ih, mas ainda tem o Satanás, esse cramulhão, coisa ruim, daí para me acusar ainda, né? Você vai pegar tudo que eu fiz e ficar falando na minha mente, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Mas o Senhor, ele é tão tremendo, né? Que a primeira coisa que ele faz é retirar aquelas vestes. Ele fala, olha, deixa eu tirar. Eu vou arrancar hoje, agora, eu vou arrancar tudo aquilo que está causando essa inércia, tudo aquilo que está causando essa indiferença. E aí está a palavra que eu vejo que é a palavra que se encaixava naquele povo e que muitas vezes se encaixa hoje nos nossos dias, que é indiferença com as coisas de Deus, né? Eu vejo muita gente falando, não, mas eu amo a Deus, tal. Mas o que você tem feito? Você tem buscado? Não, mas Deus é meu Deus, é meu Senhor, meu Salvador, me batizei, dou dízimo, eu dou oferta, eu abençoo muita gente. Mas você se entregou, você está vivendo para Ele, está buscando viver para Ele, está se apresentando diante dele, Senhor, eis-me aqui, né? Porque acaba virando uma indiferença em relação ao que o Senhor quer fazer, né? Tipo assim, tanto faz se eu vou ser templo do Espírito Santo ou não. Deus é Deus do mesmo jeito. Era assim que o povo estava pensando. Tanto faz, né? Estava indiferente a todas as promessas. E aí Deus tira aquela roupa, né? Estava ali, manda tirar, e ele fala, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes, de trajes nobres, né? Ele não só tira, mas como ele já tem preparado para cada um de nós, né? Uma roupa que a gente não é digno de vestir, né? Que a gente não foi preparado para isso, a gente não tem condições, mas ele tem preparado para a gente. E aí no versículo 5, ele fala assim, disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então o Senhor vem, ordena que as vestes sejam trocadas, ele anula a iniquidade, ele tira o peso do pecado, ele arranca toda a maldição do pecado daquelas pessoas, de Josué. Ele tira toda a indiferença do coração dele. Ele fala, agora você vai me conhecer. Você vai ver do que eu sou capaz de fazer, né? Com alguém que se apresenta diante de mim. Josué se apresenta daquela maneira que a gente viu, e o Senhor reveste ele, né, de uma maneira poderosa. Roupas nobres, né? E aí deixa uma orientação, ó, anda em obediência nos meus caminhos, para que você possa governar e conduzir o povo. Deus tira um pedaço de lenha já chamuscado pelo fogo e realiza nesse ser, nessa espécie de ser, meio queimado, meio para lá, mais para lá do que para cá, realiza uma grande obra. Ele realiza uma obra de purificação. Algo que a gente não tem condições de fazer, né? Eu vou me purificar. Então você vê um monte de, né? Vou fazer um jejum, vou subir ao monte, vou lá ficar com os monges tibetanos lá, vou ficar sem comer, sem me relacionar com ninguém, e vou purificar a minha mente, meu coração. Você vai esvaziar a sua mente e seu coração, mas purificar é só o Senhor que pode purificar. Só Ele tem o poder de fazer isso, de tornar puro aquilo que um dia foi imundo, né? E o Senhor, Ele faz isso. E tomando esse pedaço queimado de lenha sem valor, Ele torna apto para ser usado a seu serviço. Cara, isso é tremendo. Ele pega algo que já não tem valor nenhuma, ele fala, ó, hoje, num dia só, eu vou pegar você, vou te transformar, vou tirar tudo que está ruim, vou colocar algo novo,
e vou te preparar e vou te enviar. E falar, ó, agora você está pronto, vai. Não, mas eu não posso ir não, mas eu vou à frente, pode deixar. Eu vou com você, né? Você não vai sozinho, né? Eu estou com você. Tem um versículo, não precisa nem abrir não, Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, né, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que faz exatamente isso. E Ele está hoje aqui, pronto para fazer a mesma coisa. E nos usar para levar essa mensagem de restauração, de reconstrução, né? Deus vê e valoriza o que eu e você poderíamos considerar descartáveis. E isso é outra questão, né? Que às vezes a gente considera algumas coisas em nós que são totalmente descartáveis. Às vezes a gente considera pessoas descartáveis para certas coisas. A gente fala, não, esse aí não tem jeito para isso. Esse aí pode até ser salvo, mas servir a Deus vai ser difícil, né? A gente mesmo faz esse julgamento. Mas aquilo que para o homem é descartável, para o Senhor é só uma peça que Ele pode lapidar, limpar, purificar e transformar em algo grandioso, né? Totalmente diferente. Então Ele nos reveste, né, com vestimentos nobres, nos justifica e Ele nos atribui valor. Algo que esse mundo hoje já perdeu há muito tempo e a gente, no Senhor, a gente encontra o nosso real valor. E ali, fala ali que o Senhor coloca o versículo 5, né, um turbante limpo sobre a cabeça dele. E aquele turbante, né, ele tem um significado de governo de Deus sobre a vida de Josué, né? Ele fala, olha só, vou colocar aqui a minha autoridade sobre a sua cabeça. A partir de hoje, quem vai governar seus pensamentos sou eu. A partir de hoje, quem vai governar seus passos sou eu. A partir de hoje, quem te envia ou quem te chama de volta sou eu. A partir de hoje, aquilo que sai da sua boca, ela tem um poder diferente, né? Ela tem um poder para alcançar coisas que antes você não alcançava. E olha que Josué ele já era sumo sacerdote, já era de linhagem sacerdotal. Ele já exercia a função sacerdotal, mais ou menos, né? Ele fazia o que tinha que ser feito. Ia lá, levantava cedo, trocava os pães lá, fazia não sei o que, tal. Mas conduzir o povo em vitória, em conquista e para a vontade de Deus, isso ele não estava fazendo. E o Senhor o chama e fala, ó, agora você vai ser o que você foi chamado para ser. E a gente, às vezes, entra nesse mesmo molde, né? A gente faz, vem ao culto. Ah, não, tá, beleza, vou ler um versículo bíblico aqui. E o Gu postou um devocional, glória a Deus. Agora eu tenho um mês inteiro para ficar meditando no devocional que o Gustavo falou, né? Só que o Senhor, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Ele quer agir diariamente, Ele tem poder para isso, né? E Ele tem muitas coisas para falar com a gente, né? E Ele quer transformar todas as coisas. E Ele coloca esse turbante limpo sobre a cabeça de Josué, o governo de Deus sobre a sua vida, restabelece a autoridade sacerdotal, que havia se perdido, né? Havia se perdido ali. Esse Josué, ele é conhecido como sumo sacerdote da restauração, não por causa da restauração do templo, isso é interessante, porque ele é conhecido como aquele que resgatou o sentido de sumo sacerdócio, porque havia se perdido durante anos que eles estavam na Babilônia. O sumo sacerdócio tinha só o título, ele não tinha mais as mesmas funções, ele não guiava mais o povo, ele não era mais boca de Deus. E Josué, a partir daí, restaura isso. Ele passa a ser conhecido como o sumo sacerdote da restauração. Então aquela linhagem que foi quebrada ali em algum momento, né, o Senhor levanta esse homem e restaura. Só que Zacarias, que prega, que escreve esse livro, né, como eu falei aqui, você vai ler todas as visões dele, ou os sonhos dele, e você vai ver ele sempre apontando para Cristo. Sempre. É impressionante. E tudo que ele faz com homens naquela época, ele aponta para o Senhor, né? E ali, Josué simbolizando cada um de nós aqui também, ele pega e ele estabelece alguém, né, na terra para nos representar, para carregar a nossa roupa suja. Então ele, em vez de pegar cada um de nós aqui pessoalmente, ele envia o filho dele, Jesus, né? Ele fala assim, ó, agora junta a roupa suja de todo mundo aí. Pega toda a contaminação de todo mundo e leva você com ela, né? Carrega você.
E num só dia, você vai dar um fim nisso, você vai queimar isso aqui, você vai rasgar isso, jogar para fora. E mais, aqueles que não tinham condição de se purificar por si mesmo, por causa do seu sacrifício, eles terão a minha autoridade sobre a cabeça dele. Terão intimidade com o Pai, terão o Espírito Santo para guiar. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, o Pai para nos amar, para nos chamar a atenção quando precisa. E temos a obra da cruz que nos limpa diariamente de tudo aquilo que a gente faz, né? Basta a gente se aproximar dele. 1 Pedro 2, 9 e 10 fala assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Cara, isso é muito tremendo, porque aqui é Pedro, né, o apóstolo Pedro escrevendo, já depois de Jesus, mas a mensagem ali de Zacarias era muito parecida. Era muito parecida com essa, né? E a função de Josué e de Zorobabel era lembrar o povo quem eles eram. Olha, vocês são geração eleita. A gente não viu aqui o anjo falando, olha, Jerusalém, eu escolhi Jerusalém. Sai daqui, Satanás, porque esse é povo meu. Sacerdócio real, né? Ele restabelece o sacerdócio na vida de Josué, assim como ele estabelece o sacerdócio na nossa vida, né? Então não era essa palavra só para Josué, ou só para o pastor, ou só para o líder, ou só para o professor. Não, é para cada um de nós. Ele vem e nos estabelece como sacerdotes, como mensageiros, né? Nação santa, povo exclusivo de Deus. E isso tem um poder tremendo, porque quando o Senhor fala que somos povo exclusivo dele, é porque ninguém tem mais autoridade para tocar no povo dele, né? Você imagina, não sei quantos gostam aí de filmes ou de séries de guerra, né? E de povos, mesmo entre povos inimigos, né? Certas lideranças, eles têm meio que um código de conduta, né? Quando tem um traidor no meio deles, alguma coisa assim, né? Aquele que era o chefe dele é o único que tem o direito de tirar a vida dele, né? Normalmente isso era uma regra do passado, né? Daquelas épocas de guerra, mas você vê isso bem claro nos filmes, né? E nas séries. Mas a gente vê o Senhor fazendo conosco a mesma coisa. Olha, realmente, ele está sujo, ele está devendo, ele está pecador, ele está errado, mas só quem tem condição, só quem pode julgar a causa dele sou eu. Só quem pode tocar nele, para qualquer motivo, sou eu. E assim o Senhor faz com cada um de nós, né? Só que ele, em vez de nos pegar para nos acusar, ele faz como ele fez com Josué, ele nos limpa, ele nos restaura. Mas por que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? E aqui está a chave de tudo. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A grande função da igreja, né, é ser luz nessas trevas. A grande função da igreja é levar essa mensagem de restauração, de reedificação. É de chegar e falar para onde? Mas a minha vida está muito ruim, está muito paralisada. Mas aonde você parou? Eu parei há 16 anos atrás. Eu parei há 20 anos atrás. Eu parei há 30 anos atrás. Né? Um dia eu estava conversando com o Rogério, ele falando um pouco, né, que ele conheceu a Deus novo, com o pai e tal. Ele falou, poxa, né, mais ou menos assim, né? Pô, eu sabia tanta coisa lá e depois, né, se perdi, fiquei tanto tempo, né, também assim, sem seguir aquilo, né? E aí quando o Senhor despertou ele, né, parece que vem primeiro vem aquele sentimento, Senhor, mas por que eu perdi tanto tempo? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter ensinado meus filhos dessa maneira, eu poderia ter feito isso, tu poderia ter feito aquilo, blá, blá, blá. E aí, o que o Senhor fala é o seguinte, meu filho, esquece o que passou, eu já apaguei o passado. Eu já esqueci o teu passado. A partir de hoje, eu posso fazer muito mais. Eu posso restaurar, não tem nada perdido, né? Só o que foi perdido é o que ficou para trás. Inclusive os seus erros ficaram perdidos no mar do esquecimento, né? A gente tem acompanhado um pouquinho assim, o que o Senhor tem feito na vida do Rogério e da Andréia, dos filhos, né? Você vê que passo a passo o Senhor vai fazendo, vai alcançando, né? Fiquei muito feliz quando soube que os filhos deles queriam fazer o Casados para Sempre, né?
Marcelo veio me falar, assim, nossa, é uma vitória, porque eles quiseram fazer, né? E depois de anos frios, né? Por quê? Porque viram a luz na vida dos pais. E o Senhor, ele faz algo tremendo, né? Quando o Senhor faz essa obra de restauração, e quando os filhos, ou quem conheceu o Rogério e a Andréia antes, olha para eles hoje, não olha o Rogério e a Andréia lá de trás. Não olha o que eles erraram, o que fizeram, deixaram de fazer, o que fizeram. Olha para eles e fala, caramba, tem algo de extraordinário ali que eu quero para mim. Né? Ah, mas você não sabe o que eu já aprontei lá atrás. Eu não quero nem saber. O que você vive hoje é o que eu quero viver. O que você tem hoje é o que eu quero para mim. Né? E é impressionante porque é assim, você vai constatar, não é? Eu estou falando do Rogério que a gente esteve ontem junto, mas o Senhor faz na minha vida, faz na vida, eu conheço de alguns aqui, né? Tudo que o Senhor fez, né? Tudo que o Senhor está fazendo, né? E quando as pessoas olharem para nós, que eles possam ver a luz do Senhor, que a nossa vida possa anunciar as grandezas do Senhor, apesar do que somos, apesar dos nossos erros, apesar do que já fomos, apesar dos nossos tropeços. Ele nos ama e a luz que Ele coloca é muito maior do que a escuridão, é muito maior do que as trevas que um dia tentaram reinar em nós. Amém? Amém. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Para concluir aqui, né? A história depois continua, você pode ler, mas Josué ficou super conhecido como sumo sacerdote da restauração. Conseguiu conduzir o povo em tudo isso. Conseguiram superar inimigos e inimigos. Se você for ler o livro de Esdras e Neemias, foram tantos opositores, mas os maiores opositores estavam dentro ali. Era indiferença. Eu não preciso mais disso, né? E aqui eu não estou falando do templo físico, assim, não é questão, eu deixei de ir na igreja, vai ter maldição na minha vida, não é nada disso. Hoje nós somos o templo. Mas existe um sentido de comunidade que o povo tinha perdido e que hoje o povo tem perdido também. Um senso, porque o Senhor nos criou para sermos comunidade, para sermos juntos, unidos, sermos um nele. Né? E como é que eu vou receber a essência de Deus em você se eu não tenho comunhão com você, se a gente não está junto, né? Se a gente não se agrega para compartilhar, para viver, para compartilhar a essência do Senhor. E é interessante a história que mais ou menos 40, 50, 60 anos depois, aí a gente vê a história de Esther, que muitos aí conhecem, né? Que foi usada também para libertar mais uma vez o povo de uma condenação. Mas o mais interessante disso, que eu acho impressionante, é o seguinte: o povo clamava por libertação, o Senhor deu a saída. Ele falou, olha, tá bom, podem sair, tem aqui uma carta aqui que vocês podem ir para Jerusalém, podem construir o templo de vocês, podem se reunir, vocês vão voltar a ser meu povo, vão voltar a ser família, enfim, tudo isso. Você acredita que muitos, mas muitos, não quiseram sair do Egito, não quiseram sair da Babilônia, não quiseram sair daquilo ali e continuaram a sua vida, porque olharam e falaram, poxa, mas eu não quero começar tudo de novo, não. Eu sou escravo aqui, mas meu Senhor até que não é tão ruim, não. Ele me dá comida todo dia, ele me alimenta, às vezes toma uma chicotada, mas tudo bem, né? E o povo ficou. Então, mais ou menos 50 anos depois, um novo decreto acontece. Qual era o decreto? Todo mundo ali da Pérsia, daquela região da Babilônia ali também, todo mundo que é judeu está condenado à morte. Você imagina que se aquele povo tivesse ouvido, se todos tivessem ouvido a mensagem lá de trás, né, conduzida por Esdras e Neemias, se todos tivessem saído, não haveria condenação ali para aquele povo, porque não haveria povo judeu naquele lugar. Já pensou sobre isso? De como, assim, né, aquele decreto ali do rei Xerxes ali, né, para condenar todo o povo, ele não teria efeito nenhum se o povo tivesse obedecido 50 anos antes. Mas o poder de Deus, a misericórdia dele é tão grande que ainda assim ele chega e levanta Esther, Mordecai, coloca Esther como rainha e fala, tá bom, vocês
Vocês não me ouviram há 50 anos atrás, permaneceram nessa terra, eu vou dar um escape de novo para vocês, né? E aí Esther, como rainha, ela consegue anular aquele decreto de morte, e o povo mais uma vez foi liberto. Mas onde eu quero chegar é que o Senhor nos dá oportunidades para a gente mudar a chave hoje, e às vezes a gente quer pagar para ver, falando, deixa eu ver o pessoal aí na frente, deixa que o Marco e a Mônica vão primeiro. Quem que veio primeiro de vocês aqui dos Estados Unidos? A Paula. O Marco falou assim, deixa a Paula aí, se der certo eu vou, se não der eu não vou não. Eu tô brincando, mas é mais ou menos assim, a gente olha, né? Veio eu e a Déia, a Diana falou assim, eu não vou falar nada. Aí depois, vamos ver, se der certo, o lance é o seguinte, a gente não falava para eles o que estava dando errado, então eles vieram. Né? Falaram, não, tá bem aí. Mas o povo, ele fez mais ou menos isso, deixa eles irem lá, porque aqui pelo menos a gente sabe, a gente tem alguma segurança, porque a gente sabe aqui onde tocar, eu sei aqui onde eu planto, eu não quero ir para uma terra nova, não, mas a terra lá é muito melhor, não, mas deixa eu ficar aqui. E o Senhor dá oportunidades para a gente alcançar o que Ele quer. E às vezes a gente deixa isso passar. Que hoje a gente seja restaurado, a gente seja agentes de restauração. E a gente possa conduzir a nossa casa, aqueles que estão à nossa volta, para essa restauração também. Amém? Amém. Se você pudesse colocar de pé, eu queria orar nesse momento. A minha esposa. Eu vou orar e... cantou hoje aqui, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, né? Estou só te esperando. E na verdade é o Senhor que colocou, né, as vestes brancas em nós, né? Ele nos revestiu, Ele nos encheu novamente. E eu quero orar para que o Senhor restaure no coração de cada um de nós aqui essa urgência de restauração, essa urgência de despertamento, de sermos mais uma vez despertos para o que Ele quer fazer, para o que Ele está fazendo. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um aqui no Teu altar, Senhor. O Senhor conhece cada vida, cada coração, Senhor, cada dificuldade, Pai, cada estágio, Senhor. Oh, Pai, vem e passe sobre cada coração, sobre cada mente nesse momento, Senhor. Vem limpando, Senhor, vem trazendo, Senhor, um novo senso de urgência, Senhor. Senso de urgência, Pai, em voltar para o lugar onde o Senhor nos chamou, Senhor. Oh, Senhor. O Senhor nos livrou, nos tirou de toda impureza, de toda maldição. E Ele hoje quer nos preparar para enviar, nos preparar para sermos autoridade, assim como Josué ali naquele momento. Senhor, restaura, Pai, restaura os sonhos, Senhor, restaura, Senhor, as promessas, Pai, fala novamente nos nossos ouvidos as Tuas promessas, assim como o Senhor lembrou ali diante daquele tribunal, o Senhor lembrou a Josué e ao povo, Tu és o meu povo, Jerusalém é minha, eu hoje tiro o seu pecado, eu hoje te revisto, de autoridade, eu hoje te coloco num novo lugar. Eu hoje confio em você novamente. Senhor, vem, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche cada um, Pai. Prepara as nossas mãos, Senhor, para guerrear, Senhor. Prepara a nossa mente, Senhor, para pensar os Teus pensamentos, Senhor. Prepara os nossos pés, Senhor, para caminharmos, Senhor, os Teus passos. Em nome de Jesus. Vou deixar na cruz.
noite. Quem sentiu que essa palavra se encaixa com o que você tem sentido, se você tem um anseio no teu coração de uma restauração profunda e você tem tido dificuldade, você tem sido acusado pelo inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Querido, vem à frente se você quiser oração. Eu queria chamar aqui o Du, o pastor Gustavo, a pastora Diana. Venham aqui me ajudar a gente orar. E em nome de Jesus, vem, querido. Vem em nome de Jesus. Se você tiver esse anseio de restaurar o templo no teu coração. Senhor, nós colocamos a nossa vida, Pai, diante do teu altar. Sei que a restauração desse templo, Pai, é muito mais do que uma questão física, é restaurar a intimidade com o Pai. É restaurar, Senhor, dentro de nós a comunhão com o Teu Espírito Santo. É saber que nós somos filhos, Senhor, e fomos chamados, Senhor, para entender o nosso propósito na Tua presença, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem e restaura o nosso coração nesse dia. Pode vir, gente, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra é para cada um de nós. Nunca é demais, a gente nunca já está pronto, nunca está fazendo tudo. Que o Senhor venha renovar o nosso coração em nome de Jesus. Deixar
Ajuda cada um de nós aqui, Senhor, deixar para trás, Senhor, tudo que passou, Senhor.